Então, o legal desse exercício aqui é que ele vai comparar o mesmo sistema sem e com o transformador, e aí a gente vai ver que diferença faz, tá? Então, vamos desenhar esse circuito lá. Então, ele tem uma fonte geradora de 480 fase 0, ele tem uma linha de 0,18 J024 de impedância, então, a resistência, vamos dizer assim, né, que a linha representa a passagem de corrente elétrica, tem essa impedância aqui. As grandezas elétricas de tensão, corrente e impedância, que é similar à resistência, elas são representadas por números complexos quando a fonte de alimentação é alternada. Em corrente contínua não precisa, mas em corrente alternada, por que precisa ser em corrente alternada? Por causa da questão da senoide. Quando eu tenho uma senoide, eu tenho uma amplitude e um ângulo. E aí eu tenho que representar por número complexo, que é o jeito mais simples de representar um negócio complexo como uma senoide, certo? Então, vamos lá. O circuito é esse. Então, eu tenho uma fonte geradora de 480, tenho uma impedância e tenho uma carga, uma impedância de carga de 4 mais J3. Aí, o que o exercício pede? Ele pede qual que é a tensão que vai chegar na carga e qual vai ser a perda na linha, em potência. Qual vai ser a potência perdida na linha. Toda vez que eu falo de perdas de potência, eu estou falando em potência ativa. Porque existem 3 tipos de potência: potência ativa, reativa e aparente. Potência que a gente consome, acende, aquece, mexe, né? Tudo que gera trabalho é potência ativa, dada em watt. E a potência ativa, ela é consumida sempre sobre o resistor, nunca sobre o indutor, tá? A potência consumida pelo indutor é a reativa. Então, a potência que a gente vai calcular é em cima do resistor aqui. Então, vamos lá. Vou desenhar ele aqui. Então, eu tenho uma fonte geradora de 480 fase 0 volts. Aí eu tenho uma linha de transmissão, que eu não lembro o valor da impedância, a gente já olha já. E eu tenho uma carga aqui. Tá? Então, o valor da 0,18, 0,24. Então, 0,18, J 0,24. E da carga, 4 mais J3. Então, aqui, 4 mais J3 ohms. Então, ele quer saber a tensão que está aqui. O que eu posso fazer? Eu posso achar a corrente total. Com a corrente total, pela lei de Ohm, eu acho quantos volts tem aqui. Isso vai me ajudar também já a calcular a potência em cima da resistência. Então, como que eu calculo essa corrente? Primeira coisa, eu preciso saber qual que é o valor da impedância equivalente, ou seja, qual que é o Z total desse circuito. Já está tudo em retangular, então eu já posso fazer a somatória, né? Então vai ser 0,18, circuitos em série eu só somo, né? Mais J 0,24, que soma 4 mais J3. Então, a impedância equivalente aqui vai ser 4,18 mais 3,24. Eu engoli o J aqui, J 3,24. Então, essa aqui é a impedância total. Para eu achar a corrente total, então, eu vou pegar a tensão da fonte, 480 fase 0, 480 fase 0, e vou dividir pela impedância. Deixa eu explicar o que eu estou fazendo. Né? Pela lei de Ohm, pela lei de Ohm, a corrente pode ser calculada pela tensão dividido pela impedância, tá? Então, 480 fase 0. A impedância tem que estar em polar, porque eu vou fazer a divisão. Então, vamos converter esse aqui para polar. Então, eu vou vir aqui. Apesar de eu estar usando HP, como vocês não têm a calculadora, eu vou converter. Então, a gente vai ter 4,8, 3,24. Vou converter aqui. Ela é 5,29. Fase 37,78.
ohms. Então, 5,29, fase 37,78. Boa. Então, divide os módulos, soma, subtrai as fases. Então, eu vou ter aqui 90,76 fase menos 37,78 amperes. Tá? Essa é a corrente. Boa. Agora eu já consigo calcular o que eu preciso. Tensão na carga. Impedância vezes a corrente. Então, a minha impedância é 4 mais J3. Eu vou converter para polar. 5 fase 36. Deixa eu pôr aqui para vocês. Então, aqui a impedância 5, fase 36,87, vezes a corrente, que é isso aqui, ó, 90,76, fase menos 37,78, tá? Vou calcular agora quanto que deu isso aqui. Já tinha aqui, peraí. Ah, eu paguei tudo. Burra. Tem que digitar tudo, não tem problema. Então, para fazer na mão a conta, multiplica os módulos, soma as fases. 90,76. Fase. Se tiver dúvida, me interrompe, tá? Não tem problema não. Se se perdeu no meio aí, me fala que eu paro. Então, aqui deu tensão na carga, 453,8, fase, menos 0,91 graus volts. Dúvida até aqui? Não, tranquilo. Tranquilo? Tá. Então, a tensão na carga a gente achou. Então, olha só. O original era 480 fase 0. A tensão que está chegando na carga é 453,8. Quase 30 volts a menos. Tá? E a potência? Potência na linha vai ser igual. A potência a gente calcula pelo R vezes a corrente ao quadrado, tá? Então, como é potência ativa, só o R. Então, 0,18 vezes o módulo da corrente ao quadrado, 90,76 ao quadrado. Então, 96 ao quadrado, 0,18 vezes 1.482,73 watts. Esse foi o consumo da minha linha, certo? Até aqui tranquilo os cálculos? Beleza, tranquilo. Beleza, fechou. Agora vamos mudar o circuito um pouquinho. Então aqui ele estava sem transformador e aqui a gente colocou um transformador elevador logo depois da fonte geradora e um transformador abaixador antes da carga. E vamos ver o que muda. O que ele está pedindo? A mesma coisa. Ele quer saber quantos volts vai chegar na carga e quanto vai perder na fonte, aqui na linha, desculpa. Existem várias formas de calcular isso. Um dos sistemas, que aí mais para frente nas aulas eu dei, foi o sistema por unidade, mas esse aqui eu vou resolver pela transformação mesmo, como eu tinha resolvido na aula no dia, tá? Então, eu vou desenhar esse circuito lá, vamos lá. Opa, abri errado, deixa eu fechar isso aqui que a gente vai usar mais. Então, segunda parte. Mesma fonte, 480 fase 0 volts.
Aí eu coloco um transformador aqui de 1 para 10, ele é elevador. Ponho a minha linha normal. Aí eu ponho um outro transformador, agora abaixador, 10 para 1. E coloco a minha carga aqui. Então, aqui eu lembro que era 4 mais J3, né? E aqui acho que é 0,18, J 0,24. Deixa eu conferir. Isso mesmo. Boa, então o circuito agora é esse, tá? Tem uma questão de conversão do transformador, que é o seguinte. Toda vez que eu tenho uma carga, qualquer aqui, e aí eu pego e alimento ela com uma tensão qualquer também, na hora vai surgir uma corrente, tá? E aí, se eu quiser o cálculo dessa impedância aqui, é só eu fazer a tensão que eu alimentei ela pela corrente que foi gerada nessa alimentação. Então, a impedância é tensão sobre corrente, lei de Ohm, básico. Quando a gente faz um transformador, então eu tenho aqui um transformador, eu tenho meu primário, ficou tudo torto, e eu tenho secundário, tá? Aí, eu vou pegar e vou colocar uma carga, uma impedância Z nele aqui. Se eu tiver uma alimentação aqui, chamado tensão no primário, consequentemente aqui eu vou ter uma circulação de corrente no secundário e uma queda de tensão no secundário, vai ser a tensão de saída, tá? Eu estou considerando o transformador ideal. Se eu for pensar nisso aqui, a minha impedância aqui, ela vai ser V do secundário sobre corrente do secundário. Deixa eu pôr os S iguais, é que meu S parece um 5, por isso que eu uso esse S diferente. Então, S, S, beleza. Que é a mesma lógica daqui, não mudou. A questão é o seguinte, aqui eu não tenho uma impedância pendurada no primário. O que ela enxerga é uma reflexão, sei lá se é assim que fala, ela enxerga a impedância do secundário refletida nela. Mas, de qualquer forma, vai surgir aqui uma corrente de primário. E se eu for ver, vai aparecer uma impedância que eu não sei quem é aqui, que é uma VP sobre IP. Mas não é física aqui, ela não tem uma impedância Z' aqui, mas ela enxerga como se tivesse. Qual que vai ser a relação entre esse Z' com o Z que está provocando essa corrente no primário? Bom, a gente tem algumas relações no transformador, né? A gente sabe que tensão no primário dividido pela tensão no secundário é igual a corrente no secundário dividido pela corrente no primário, elas são invertidas, né? Inversamente proporcional, que é igual ao A, que é a relação de espiras. Então, se eu for fazer aqui a comparação do meu VP em função do VS, tensão no primário em relação ao VS, se eu passar o VS multiplicando, eu já encontro o VP. Então, eu vou substituir aqui. Então, eu vou pôr VS vezes o A. E a minha corrente do primário em função do secundário, é só eu pegar, jogar o IP multiplicando, passar o A dividindo, eu vou ter que a corrente no primário é igual a corrente no secundário dividido pela relação de espiras. Então, eu vou ter aqui corrente no secundário dividido pela relação de espiras. Trabalho aqui com as frações, né? Mantenho a de cima, multiplico pelo inverso da de baixo, e aí eu vou ter que A quadrado vezes VS sobre IS. Só que eu conheço o VS sobre S. Olha ele aqui, ó, é o Z. Então, eu posso dizer que aqui é A quadrado Z. Essa relação aqui, Z' é igual a A quadrado Z, é primordial quando a gente trabalha com transformadores. Porque tudo que estiver sendo refletido no primário pelo secundário, eu multiplico por A quadrado.
E para eu voltar, tudo que tiver refletido do primário no secundário, eu divido por A quadrado. Essa relação aqui é importantíssima. Então, onde que eu vou usar ela? Aqui, né? Então, como que eu utilizo? Eu vou querer trazer essa impedância para cá. A ideia é eu vir de trás para frente, eliminando os transformadores, tá? Então, vamos ver. Aqui a relação de espiras é 10 para 1, ó. Então, eu vou pegar esse cara aqui e vou multiplicar ele por 10 ao quadrado, porque 10 dividido por 1 dá 10. Então, eu vou colocar aqui, ó, Z' da carga, que eu tô pegando do secundário e passando para o primário. Então, vai ser 10 ao quadrado, 4 mais J3. Isso aqui vai dar 400 mais J300. Quando eu fiz isso, o circuito ficou assim, ó. Eu tenho aqui a fonte de alimentação, eu tenho o primeiro transformador, eu tenho a linha, e agora eu tenho uma carga aqui ZL. Z'linha, desculpa. Então, aqui eu tenho um 400 mais J300. Aqui eu continuo tendo 0,18 e aqui eu continuo tendo 0,24, tá? O que eu faço agora? Eu junto essas duas. Aqui eu continuo tendo os 480 fase zero. Agora eu junto as duas. Então, eu vou colocar aqui como um Z equivalente, sendo 400,18 mais J 300,24 ohms. Só somei real com real, imaginário com imaginário. Agora eu vou calcular, que é 1 para 10, certo? Eu vou calcular o meu Z equivalente linha. Certo? Bom, a relação de espiras aqui é 1 para 10, 0,1. Então, eu vou ter que pegar esse carinha aqui e vou multiplicar por 1 sobre 10 ao quadrado. Certo? Vezes 400,18 mais J 300,24. Certo? Bom, divide esse cara tudo por 100. Então, vai ser 4,0018 mais J 3,0024 ohms. E o circuito agora ficou assim, ó. Eu tenho a fonte e eu tenho uma impedância só, que é 4,0018 mais J 3,0024 ohms. Eu simplifiquei o circuito assim, tá? Eu vou pôr uma linha, uma folha em branco aqui. Para a continuação. Boa. E aí, o que a gente... Porque isso aqui ficou no meio, né? E aí, o que eu faço agora? Bom, eu tenho uma fonte de 480 volts. E eu tenho uma carga. Eu acho a corrente, certo? Então, eu vou vir... Opa! Vou vir aqui. Corrente... Eu vou colocar aqui corrente da fonte. Vai ser igual. Os 480 fase zero. Eu vou pôr retangular aqui mesmo, que vocês já entenderam que tem que fazer as conversões, né? Posso colocar? Pode. Pode. 0018 mais J 3,0024. Boa. Aí aqui, vou ter os 480. Quando é fase zero, pode pôr já direto, não tem problema. E aí eu vou pôr aqui 4,0018, 3,0024 dividido. Essa corrente está dando 95,94. Fase menos 36,88 amperes. Essa é a corrente. Olha que legal. Então, agora eu vou voltar aqui no original. Vou ir mais pra cá, né? Por que eu tô fazendo apertadinho aqui?
Boa, tô aqui com o circuito. Olha só, aqui ele era 1 para 10. Aqui ele era 10 para 1. Boa. Se nessa posição aqui, eu vou fazer de outra cor para não ficar tão pesadão. Aqui, eu tenho 95,94 faz amperes. Quantos amperes eu vou ter aqui? Se a relação transformadora é 1 para 10. Vocês sabem? Porque o interessante do transformador é que se ele eleva a tensão em 10 vezes, ele derruba a corrente em 10 vezes. Então, se aqui ele está elevando daqui para cá em 10, ele está derrubando a corrente em 10. Então, aqui eu vou ter 9,594 amperes. Detalhe, o transformador não altera o ângulo, então esse ângulo de 36 negativo aqui, ele está acompanhando todas as fases, tá? Boa. Essa corrente chega aqui nessa parte do transformador e ela é elevada em 10 vezes, né? Porque aqui é 10 para 1, ele reduz a tensão em 10 vezes, então ele aumenta a corrente em 10. Então, a corrente que eu tenho aqui, ela vai ser 95,94 amperes. Tá claro isso aqui, galera? Sim. Sossegado? Sim. Boa. Então, agora é só resolver, né? Ó, a tensão na carga vai ser igual a... Deixa eu pegar o ângulo aqui. A impedância vezes a corrente. Então, a impedância era... Opa! 4 mais J3, né? Que multiplica a corrente 95,94, fase menos 36,88. Então, tensão na carga. (479,72) fase 0, opa, tem um negativo no zero aqui. Menos 0,0096 volts. Olha como tá mais parecido com a alimentação agora. Lembra, no anterior, a tensão tinha caído para 453. Nesse ele tá 479. Já tá muito mais parecido, tá? E a potência na linha, que vai ser, a corrente na linha é 9,594, 9,594 ao quadrado, vezes o 0,18. Então, vamos lá. 9,594 vezes 16,57 watts. Então, ele veio de 1.482 watts para 16,57 watts. Despencou a perda de potência. Certo? Dúvida? Beleza, professor. Deu para ajudar aí? Deu para ajudar bastante. Ah, então tá bom.